mas pode ser em qualquer momento da vida. História de transtorno depressivo em parentes de primeiro grau. História de doenças não psiquiátricas significativa que vai trazer uma limitação para esse paciente, como, por exemplo, DPOC, cardiopatia, síndromes dolorosas crônicas, diabetes, e qualquer outro adoecimento neuropsiquiátrico. Então, ter uma doença, né, crônica, limitante, ou ter um outro diagnóstico psiquiátrico são fatores de risco para desenvolver depressão. E o que é muito importante a gente diferenciar, né, a tristeza da depressão. É algo importante tanto para o senso comum, quando a gente vai psicoeducar a população, a gente precisa falar sobre isso, quanto mesmo para a formação, né, de especialistas, de médicos, ou de pessoas que queiram se especializar em saúde mental. Então, a tristeza, ela é uma emoção que faz parte, né, da nossa vivência humana. Não tem como a gente passar pela nossa vida, né, sem experimentar da tristeza. Então, ela faz parte da nossa natureza psíquica. Em algum momento a gente vai passar por momentos de tristeza. Isso não significa que a gente vai ter depressão. A depressão, ela já é um termo que é utilizado popularmente, né, para dizer que a pessoa muitas vezes está triste. Não necessariamente que ela está com um transtorno psiquiátrico, ou que a pessoa está passando por um momento difícil. Isso tem um ponto positivo, porque acaba que a depressão entre os transtornos psiquiátricos parece ser algo que já é mais aceito socialmente. Não é tão vergonhoso dizer que alguém está passando por um processo de depressão, quanto é, por exemplo, dizer que a pessoa tem um diagnóstico de bipolaridade para a sociedade. O preconceito ali não é igual, tá? E por isso, muitas vezes, quando o paciente fala, eu estava deprimido, mas deprimido como? Para que a gente possa tentar identificar se o que ele está querendo dizer é que ele estava só triste ou que realmente ele passou por um processo de um transtorno depressivo. Então, a depressão, ela é dimensional. A tristeza, ela é só uma fatia da pizza, que na maioria dos casos ela está presente, mas muitas vezes ela também pode não estar presente, o paciente não se queixar diretamente de tristeza. A gente vai poder observar uma queixa de irritabilidade, sensação de vazio, angústia, anedonia, que é a perda de interesse, a perda do interesse nas atividades que antes eram prazerosas para o paciente, hipobulia, que é o prejuízo da volição do paciente. Então, o paciente acaba não tendo a mesma vontade de fazer as coisas, tendo dificuldade para executar suas atividades. Sentimentos de culpa, de desesperança, desamparo, pessimismo, isolamento social, por vezes até pela questão da culpa mesmo, o paciente acha que não é uma boa companhia, ou pela irritabilidade não está tolerando o convívio com outras pessoas e acaba se isolando mais socialmente. Sintomas físicos sem outra explicação, né, a somatização, que aí a gente vai poder ter uma série de sintomas, tá? Gástricos, queixas de taquicardia, palpitação, de falta de energia, inapetência, queixas muitas vezes que são um pouco mais vagas, né, que por aquela queixa só você não consegue agrupar, ver nenhuma outra síndrome, né, e aí, excluindo outras causas médicas, a depressão sim é uma hipótese diagnóstica importante. Baixa autoestima também é um fator de risco, pode ser um sintoma, um quadro clínico também que não está entre os critérios diagnósticos, mas que a maioria desses pacientes relatam. E a neurobiologia da depressão? A neurobiologia, ela vai ser, as causas da depressão são multifatoriais, não tem um fator que causa depressão. A gente pode ter um fator
desencadeante, como, por exemplo, luto, uma dificuldade financeira, um trauma. Isso pode ser algo desencadeante, mas os fatores que levam à depressão sempre são vários. Primeiro, os processos biológicos, né, a resposta que aquela pessoa tem ao estresse e a desregulação do sistema de neurotransmissão cerebral. Psicológicos, né, as características de personalidade, de resiliência daquela pessoa, como ela se relaciona com os outros, se são relacionamentos saudáveis, conflituosos, isso é muito importante. Os fatores ambientais, se existe o uso de substâncias psicoativas, isso deve ser sempre questionado, independente da idade, porque muitas vezes se negligencia essa pergunta quando se vai abordar pacientes idosos, por exemplo, por achar-se que o idoso não faz uso de substâncias psicoativas, mas sim, podem fazer sim, e é importante que a gente sempre esteja atenta a esse ponto. Eventos adversos precoces, né, principalmente na infância, negligência, abusos, traumas, o ritmo biológico e a predisposição genética. Com relação à neuroquímica, a depressão ela vai envolver, né, 3 neurotransmissores, a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Inicialmente, a gente teve a hipótese serotonérgica da depressão. Essa hipótese, ela surgiu muito pela resposta dos pacientes, né, com as medicações que aumentavam o nível de serotonina na sinapse. E aí, por isso, imaginou-se que a depressão seria porque estava faltando serotonina naquela sinapse. Porém, nem todos os pacientes respondem aos ISRS. Uma boa parte não responde apenas a ISRS. E aí isso abriu o questionamento de que talvez a serotonina não fosse o único neurotransmissor que tivesse envolvido, né, na neurobiologia da depressão. Então, a hipótese serotonérgica, ela evoluiu, né, para que não era apenas uma diminuição da serotonina cerebral, mas também uma desregulação na expressão dos receptores de serotonina, e isso vai ser muito importante, porque, por exemplo, para que a medicação faça efeito, a gente tem que esperar pelo menos 2 semanas, tanto ISRS quanto um dual. Por quê? Porque o objetivo não é apenas aumentar a quantidade de neurotransmissor na fenda sináptica, mas também, né, ter uma sensibilização e um aumento da expressão dos receptores nos neurônios pós-sinápticos, tá? As alterações do sistema serotonérgico hoje são mais vistas como uma consequência de um processo de estresse celular, e não a principal etiologia, tá bom? Além dessa questão, né, da resposta clínica aos fármacos, a gente também tem que os sintomas que eu falei para vocês, nem todos estão relacionados apenas à serotonina, mas são sintomas que estão relacionados também à noradrenalina e à dopamina. E o diagnóstico diferencial. Então, assim, sempre que você pensar em depressão, tentar diferenciar se é uma depressão unipolar de uma depressão bipolar. A gente sempre tem que tentar diferenciar se aquele quadro é bipolar ou não. Por quê? Porque o uso de SRS, de dual, pode desencadear um episódio de hipomania ou mania. Isso não vai ser bom para o paciente, tá? Então, sempre investigar se houve história de hipomania ou mania. Diferenciar de um hipotiroidismo, de uma hipovitaminose, especial a vitamina D e a B12, outras condições neurológicas, né? Se aquele paciente já teve um AVE, da doença de Parkinson, da epilepsia, de síndromes demenciais e da utilização de substâncias psicoativas, né? É muito importante, quando a gente estiver atendendo o idoso, a gente diferenciar a depressão de uma síndrome demencial. Por muitas vezes, um quadro demencial tem uma abertura de sintomas semelhantes a um quadro depressivo. E para isso, né, a gente sempre vai estar atento para pedir uma neuroimagem, em geral, uma ressonância,
se tiver sinais neurológicos focais, catatonia, ou se forem idosos em primeiro episódio depressivo. Então, o DSM-5, que é americano, no capítulo de transtornos depressivos, ele traz 6 transtornos. Eu trouxe isso para vocês, para que vocês tenham noção que depressão, como eu já estava falando desde o início, não é uma coisa só, né? Existem diversos tipos de depressão, diversas apresentações clínicas, algumas são já entidades nosológicas. A gente precisa conhecer para identificar, para a gente pensar num tratamento e num prognóstico para aquele paciente, tá bom? Entre todos esses, a gente não vai abordar todos esses, mas o que é importante saber é que o que eles têm em comum é o humor triste, vazio ou irritável. E dentre todos eles, a gente vai dar destaque mesmo para o transtorno depressivo maior, tá? Então, quando a gente vai abordar, né, todos esses aspectos do transtorno depressivo maior, são aspectos que a gente tem que ter na mente quando for atender o paciente, para que a gente consiga planejar bem o tratamento dele. Para começar, vamos começar com os critérios diagnósticos do DSM-5. Então, para a gente fechar critérios, dizer que aquele paciente tem um transtorno depressivo maior, o que é necessário? Tem que ter pelo menos 5 desses sintomas, tá? Por um período de 2 semanas, e esses sintomas, eles representam uma mudança em relação ao funcionamento anterior. Os sintomas estão presentes na maior parte do dia, quase todos os dias, e pelo menos um deles tem que ser humor deprimido ou acentuada diminuição do interesse, que é a anedonia que eu falei para vocês anteriormente, tá? Fora esses 2 sintomas, a gente também tem alteração do peso do apetite. Pode haver perda ou ganho, tá? Alteração do sono, pode ter insônia ou hipersonia. É mais comum a insônia, assim como é mais comum a perda de peso. Também pode-se ter agitação ou retardo psicomotor. Isso, para o DSM-5, deve ser o relato de um acompanhante, não apenas o relato subjetivo do paciente. Também, fadiga ou perda de energia, a capacidade diminuída para pensar ou para se concentrar, ou a capacidade para tomar decisões, pensamentos recorrentes de morte, de ação suicida, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva que vão além de simplesmente relatar que está se sentindo culpado por estar doente, tá? Tem que impactar outras áreas da vida desse paciente. Outros pontos importantes para a gente poder fechar o diagnóstico é que esses sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo funcional. Isso é sempre norteador para a gente tentar diferenciar o que é um transtorno, né, de um ajustamento ao momento difícil da vida daquela pessoa. O transtorno mental, ele sempre vai trazer esse sofrimento clinicamente significativo e sempre vai trazer um prejuízo funcional, tá? Os sintomas não podem ser melhor explicados por outra causa psiquiátrica, outra causa médica ou pelo efeito de substâncias psicoativas. E sempre excluir bipolaridade. Esse é um dos critérios do DSM-5. A gente deve excluir que aquele paciente já tenha tido um episódio de hipomonia ou mania. E aí, para nós rastrearmos, né, são vários critérios, são vários sintomas que aquele paciente pode ter, muitas vezes para as outras especialidades ou para quem está na atenção primária, pela demanda de pacientes, acaba não dispondo, né, de muito tempo para estar destrinchando todos esses sintomas que eu falei para vocês, para ver se fecha esses critérios. A gente tem a PHQ-2, né, que é uma escala de 2001, que existem duas perguntas de triagem, né, para a gente triar esse paciente se ele está num quadro depressivo ou não. As perguntas são: durante o último mês, você se sentiu incomodado por estar desanimado, deprimido ou sem esperança? Pergunta 2.
Durante o último mês, você se sentiu incomodado por ter pouco interesse ou prazer em fazer as coisas? Essas são perguntas que têm uma sensibilidade de 96%, mas têm uma especificidade baixa. Então, são perguntas para triagem, tá? Para dali você separar um tempo para realmente investigar melhor se aquele paciente tem um transtorno depressivo ou não. Então, vamos lá para o segundo tópico, a gravidade. Então, diagnostiquei o paciente com transtorno depressivo maior, segundo, preciso avaliar também qual é a gravidade daqueles sintomas. Essa gravidade que eu trouxe para vocês também é baseada no DSM-5. Então, pode ser sintomas leves, moderados ou graves. Os leves são poucos os sintomas presentes, além dos necessários para fazer o diagnóstico, e resulta em um prejuízo funcional menor, ou no funcionamento social ou profissional. O grave, né, eu vou ter números de sintomas além do requerido para fazer o diagnóstico, a sua intensidade causa grave sofrimento e há um prejuízo importante no funcionamento social e profissional. E o moderado vai estar no meio dos dois. Então, assim, esse critério de gravidade, ele é um pouco frouxo, assim, se baseia no número de sintomas, tá? E principalmente no que eu tinha falado para vocês, que é importante a gente estar avaliando, no prejuízo da funcionalidade do paciente. Outro ponto importante para a gente pensar na gravidade é que, se houverem pensamentos recorrentes de morte, de ação suicida e sintomas psicóticos, independente dessas outras questões que eu falei para vocês, ele já vai ser classificado como um quadro grave, tá? Próximo tópico, os especificadores. Então, assim, a gente tem vários tipos de apresentação clínica da depressão. E a gente vai ter que identificar qual é a dimensão dos sintomas e também qual o estágio de depressão que aquela pessoa está. O estágio que eu falo é no sentido de comecei o tratamento, né? Houve melhora ou não houve melhora. Então, eu vou dizer que o paciente está em remissão parcial, ou não respondeu, ou transtorno depressivo maior, ou se ele já melhorou, remissão completa, ou posso usar só o termo remitido. Quando é que ele vai ser remissão parcial? Quando melhorou apenas uma parte dos sintomas, né? Ou se teve melhora total, mas num período menor de 2 meses. E remissão completa, melhora completa dos sintomas por no mínimo 2 meses. Tá? Então, a gente só considera que o paciente remitiu após 2 meses que ele está sem sintoma nenhum. Isso é importante. Outro ponto que a gente vai precisar classificar é se é o primeiro episódio ou se é um quadro de depressão recorrente, se já é o segundo, terceiro, quarto episódio. Então, ao colocar, por exemplo, identificar ali naquele prontuário depressão recorrente, é interessante que eu identifique qual o número de episódios aquele paciente já teve. Isso vai ser importante quando eu for planejar o tratamento, para eu poder pensar no prognóstico desse paciente, tá? E a depressão resistente, que vai ser aquela depressão que mais difícil de tratar, né, que não melhorou ao uso de pelo menos 2 fármacos em dose terapêutica por tempo adequado. O conceito de depressão resistente é algo que ainda está sendo debatido, são as pesquisas, tem muito a crescer ainda, tem muito a evoluir, mas esse conceito que eu trouxe para vocês é o que é mais aceito. Outros especificadores, né? Agora vamos para a dimensão dos sintomas, né? A gente vai poder especificar se é uma depressão com sintomas ansiosos, né, quando vai ter sintomas ansiosos, mas não fecha critério para um transtorno ansioso específico. Com sintomas mistos, né, são aqueles pacientes que vão ter um sintoma de agitação psicomotora, de estar com um pouco mais de energia, porém eles não vão fechar critérios para um episódio de hipomania ou mania, não fecha critério para TAB. É importante identificar porque esse é um paciente que tende a evoluir para um quadro de bipolaridade. Outros critérios, né, com características melancólicas, né, a depressão melancólica
é o paciente que vai se apresentar com a maior perda de prazer das atividades. Então, ele vai ter uma anedonia mais intensa. O afeto, em geral, não é reativo. O paciente se queixa mais de desespero, de falta de emoções, culpa excessiva, com piora pela manhã, e geralmente na alteração do sono, ele vai se queixar de um despertar precoce, em geral 2 horas antes do horário habitual de despertar, tá? E inapetência ou então perda de peso significativa. Outro especificador, o periparto, que é a depressão que vai estar acontecendo na gestação ou até 4 semanas após parto, né, que aí seria a depressão puerperal. A depressão periparto, ela é importante porque também é um preditor de bipolaridade, tá? Então, é uma paciente que a gente deve ficar muito atenta. Outros especificadores com características atípicas, né? Que aí vai ser o paciente que está deprimido, mas tem um afeto reativo, então, de repente, quando ele é estimulado, ele consegue sorrir, interagir com outras pessoas, em geral, não tem perda de peso, mas o aumento do apetite, não tem insônia, mas a hipersonia, dorme mais do que o habitual. E uma característica que não tem nas outras é uma sensação de peso nos membros superiores e inferiores, que alguns autores dão o nome de paralisia em chumbo, tá? E com sintomas psicóticos, esse também é um especificador, é um critério de gravidade. Quando o paciente depressivo apresenta sintomas psicóticos, a gente deve, né, caracterizar se são sintomas psicóticos congruentes com o humor depressivo. Então, são delírios de ruína, nihilistas, ou delírio de negação da própria vida, ou negação de um órgão, que aí vai caracterizar a síndrome de Cotard, ou se são sintomas psicóticos não congruentes com o humor, por exemplo, um delírio religioso, de grandeza, não são congruentes com o humor depressivo. Atenção, até falei um pouquinho sobre o transtorno depressivo maior nos idosos. Eles vão ter suas particularidades. Primeiro que, muitas vezes o idoso, ele não vai se queixar de tristeza, claramente, mas vai ter um predomínio de sintomas somáticos, tá? Vai ser um idoso mais poliqueixoso, muitas vezes, né, sem uma causa clínica, né, aparente para aquelas queixas que ele traz. E a gente vai se nortear também pelo prejuízo funcional e social, isso vai ser muito importante. Um ponto, né, que a gente não deve achar que, por ele ser idoso, ele já está em casa mesmo, isso faz parte da senilidade. Não, tá? O idoso, ele vai ter suas limitações físicas, tudo bem, mas a interação social, a funcionalidade dele deve estar, sim, preservada. E aí, quando ele começa a ficar mais isolado, deixa de interagir com a família, com os amigos, de sair, de fazer suas atividades sozinho, um prejuízo do autocuidado, passa a ficar cada vez mais quieto, né, sem atividade nenhuma, também é um sinal de alerta que esse idoso pode estar passando por um processo depressivo. As alterações da concentração que a depressão traz, por vezes, no idoso, vai trazer um prejuízo maior, né? Se eu tenho um prejuízo da concentração, da atenção, logo eu vou ter um prejuízo da memória, porque eu não prestei atenção naquilo que eu estava fazendo, não vou fixar bem aquela memória e não vou saber, e aí depois eu não vou lembrar do que aconteceu, onde eu guardei a chave, o que eu ia fazer, cheguei lá, não lembrava mais. E aí isso é chamado de pseudodemência depressiva, tá? Que melhora à medida que vai melhorando a depressão. Por outro lado, a gente deve ter atenção aos quadros demenciais que, por vezes, abrem com sintomas depressivos. E aí, primeiro episódio depressivo em idosos, eu devo sempre pedir uma neuroimagem, tá bom? E posso acompanhar com testes neuropsicológicos. O que a gente pode estar fazendo, por exemplo, é o Mini-Mental. E aí, a gente preenchendo aqui, né,
esse mosaicozinho dos pontos que a gente queria abordar. Aqui a gente tem um resumo. Então, sempre lembrar, ter os critérios diagnósticos em mente, né, de humor deprimido, anedonia, hipovolia, alteração do sono, do apetite, sentimento de culpa, de desvalia, que é você sentir-se menor, com menor valor que as outras pessoas. Desesperança, pensamentos de morte ou de suicídio, ficar atento à gravidade, se é leve, moderado, grave, atento aos especificadores, se é uma depressão com características atípicas, com características mistas ou do periparto, que aí vai tender, né, evoluir para um quadro de bipolaridade, se é um quadro com características mais melancólicas, com sintomas psicóticos ou ansiosos, tá? Sempre estar atento às comorbidades psiquiátricas e não psiquiátricas. Aqui eu coloquei algumas comorbidades psiquiátricas, né? Transtorno de personalidade do cluster B, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo, e eu não coloquei aqui, mas o transtorno do estresse pós-traumático também está bem associado a quadros depressivos. Isso vai ser importante, por quê? Para que a gente consiga uma remissão completa e a gente consiga recuperar a funcionalidade do paciente, vai ser importante que a gente o aborde integralmente, né? Não apenas eu tratar da depressão e não fazer uma terapia para ver a questão da personalidade, não estar investindo no transtorno de ansiedade, isso não vou conseguir restaurar a funcionalidade do paciente. Identificar o número de episódios, se é o primeiro episódio, foi um episódio único, se é um quadro de depressão recorrente, isso vai ser muito importante. E, em geral, a depressão, ela tem uma duração de 6 a 13 meses, se não for tratada. Tá? Então, às vezes um paciente chega e fala para a gente, tenho depressão a vida inteira. Não tem como. Ninguém passa uma vida inteira deprimido. Por mais que a gente tenha, né, a cronificação da depressão, que é a depressão persistente, antigamente chamada de distimia, mas ela não é da vida inteira. Então, a gente deve sim, mas teve um período que você ficou melhor, teve um período que você ficou pior. Quando foi que você piorou? Durou quanto tempo? Tratou? Não tratou? O que você fez para melhorar? Ou o que aconteceu que fez você piorar, tá? E geralmente com o tratamento ela vai ter uma duração de 3 meses. Com relação à recorrência, em média, 50% das pessoas têm um segundo episódio após o primeiro. É uma taxa muito alta, por isso é muito importante que a gente trate. E cerca de 80% a 90% vão ter um terceiro episódio depressivo após o segundo. E aí, quando a gente pensa naquela incapacidade, né, que a depressão traz, é muito importante que a gente esteja tratando. E evite que do primeiro episódio venha para o segundo. Quanto mais episódios a pessoa tem, maior a tendência dela ter um novo episódio. Isso também fala para a gente da importância que a gente busque a remissão total dos sintomas. Ficou com 1 ou 2 sintomas residuais, tudo bem, mas a gente vai ter que estar abordando, vai ter que estar investindo ou no tratamento farmacológico ou no farmacológico, o objetivo é a remissão completa. E aí, como tratar, né? Vamos lá. Entre as diretrizes, né, que a gente tem para o tratamento da depressão, eu trouxe aqui essas informações que estão no CAMAT, que é um guideline canadense de 2016, não tem um mais recente, esse foi o último, e que ele é amplamente utilizado. Como orientações, para a gente definir o tratamento, o que eu vou pensar primeiro é na gravidade. Então, a depressão leve, não necessariamente eu preciso entrar com uma medicação. Eu posso abordar, primeiramente, apenas com psicoterapia e medidas não farmacológicas. Então, o tratamento farmacológico no quadro leve só vai entrar se for preferência do paciente. A gente, como existe, né, as barreiras para se chegar ao psiquiatra, também existem barreiras para se chegar ao psicólogo, se acreditar que a psicoterapia tem um efeito de ir, de falar,
toda a sua subjetividade. Então, algumas pessoas simplesmente não querem ir para o psicólogo, não acreditam que dá certo. A gente sempre psicoeduca, orienta, mas caso o paciente não queira, aí a gente pode já utilizar o tratamento farmacológico no quadro leve, tá? Não queira ou não tenha acesso. Quando a gente está trabalhando no SUS, fica mais difícil realmente alguns pacientes terem acesso a uma boa psicoterapia. Outro ponto, né, que vai indicar o tratamento farmacológico no quadro leve. Resposta prévia a antidepressivos, então o paciente teve uma depressão, tratou, por exemplo, com fluoxetina, 20 miligramas, ficou bem, então se ele tiver um segundo episódio, eu vou usar novamente a fluoxetina, que foi a medicação que ele se sentiu bem, tá? E a falta de respostas e intervenções não farmacológicas. Além da psicoterapia, né, obviamente a gente vai estar orientando a alimentação saudável, atividade física, a criação de atividades de lazer, né, recorrência a atividades de lazer para o alívio do estresse, atividades saudáveis de lazer. E se o quadro for moderado ou grave, né, a psicoterapia também vai estar presente, né, mas aí eu vou já iniciar o tratamento farmacológico. Sempre que eu tiver a possibilidade de estar associando psicoterapia e tratamento farmacológico, vai ser melhor do que usar apenas o tratamento farmacológico, tá? Então, os princípios da farmacologia, né? Como eu vou escolher o fármaco que eu vou utilizar? Tenho que estar avaliando o risco de suicídio, se aquele paciente é bipolar ou não, quais as medicações ele está tomando, quais as comorbidades, quais os especificadores daquele paciente e qual a dimensão dos sintomas que ele apresenta. Eu posso e devo discutir as opções farmacológicas e não farmacológicas com o paciente. Tá? Às vezes, por uma questão cultural, em algumas regiões a gente tem uma maior dificuldade, né, de estar fazendo essa discussão porque o paciente não está acostumado a isso. Mas isso é uma questão mesmo de hábito, de você ir educando o paciente, empoderando ele para que ele faça parte do tratamento, tá? E aí, como vamos agora, né, para os fármacos. A gente tem diversos fármacos, diversas classes, eu trouxe algumas que são as mais utilizadas, e entre elas são de primeira linha, ou que é mais utilizado aqui no Brasil pelo fácil acesso, pelo baixo custo financeiro. Então, o primeiro, ISRS, que é o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Então, o ISRS, né, que está representado nessa figurinha como essa bola verde, ela vai se ligar ao CERT, que é o transportador da serotonina, e inibi-lo, impedindo que ele traga a serotonina de volta para o neurônio pré-sináptico, tá? Qual a ideia dele, né? Que ele aumente a quantidade de serotonina na fenda sináptica. E aí, os exemplos de SRS que a gente vai ter vai ser a fluoxetina, sertralina, o escitalopram, citalopram, paroxetina e fluvoxamina. Entre esses, fluoxetina, sertralina e citalopram são os mais conhecidos, assim, e são que têm um custo mais razoável. E, em geral, entre todos esses, o que a gente tem na farmácia básica é a fluoxetina. Alguns lugares variam. Alguns lugares têm a sertralina também, ou tem o escitalopram, isso é variável. Aqui é só uma representação também, que eu tenho o neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico. Essas figurinhas amarelas, né, elas representam a serotonina, tá? E aqui o ISRS vai fazer justamente o bloqueio da recaptação da serotonina, que foi o que eu já expliquei para vocês. Outra classe medicamentosa são os duais, que são os inibidores da recaptação da serotonina e da noradrenalina. Então, vão fazer o quê? Aumentar a quantidade de serotonina e de noradrenalina na fenda sináptica. Como exemplo, a gente vai ter a venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, milnacipran. E essas são medicações mais caras, né, que não tem na farmácia básica. Entre eles, acaba aqui sendo o mais
conhecido popularmente é a duloxetina, porque ela tem um efeito também para pacientes com queixas de dor crônica. Então, também é uma medicação utilizada na fibromialgia. Uma outra classe farmacológica é o inibidor da recaptação de noradrenalina e dopamina. Então, quem tem esse efeito, a gente só tem uma medicação, que é a bupropiona. A bupropiona, por vezes, tem na farmácia básica, mas para o tratamento do tabagismo. Um outro grupo de medicações são os tricíclicos, que vão bloquear de forma variável a recaptação de serotonina e noradrenalina. E aí, cada um desses tricíclicos, eles vão ter, uns vão ser mais serotonérgicos, outros vão ser mais noradrenérgicos, e vão ter um bloqueio maior ou não de serotonina e noradrenalina, também dependendo da dose que vai ser utilizada. Como exemplos, a gente tem a amitriptilina, imipramina, nortriptilina e a clomipramina. São medicações com acesso mais fácil, porque o custo é menor. A amitriptilina, em geral, tem na farmácia básica, tá? O que a gente tem que ficar atento com esse grupo de medicações? São com os efeitos colaterais. Em geral, aumento de peso, sedação, boca seca, constipação, retenção urinária, são os efeitos colaterais que essas medicações podem dar. E ficar atento por quê? Porque, por exemplo, cada um vai ter a sua dose terapêutica. Eu vou citar aqui a amitriptilina, porque é o que geralmente tem na atenção básica, é o que tem um acesso mais facilitado. Para que a amitriptilina tenha uma ação serotonérgica melhor, né, a dose terapêutica para depressão vai ser de 75 miligramas. Então, geralmente a gente vai começar com dose baixa, de 25, vai aumentando aos poucos até chegar a 75, mas como eu preciso de uma dose mais alta, para que seja dose terapêutica para depressão, é um grupo de pacientes que tende a ter mais efeitos colaterais, então nem todo mundo vai estar suportando as doses terapêuticas, tá? Nessa tabela aqui, tem um exemplo dos ISRS, né, as dosagens terapêuticas. Como eu falei para vocês, a fluoxetina, essa tabela ela é mais baseada com o que a gente tem nos Estados Unidos. A fluoxetina é uma medicação amplamente utilizada, tem na farmácia básica, o acesso é menor. Como característica dela, a gente vai ter as cápsulas e vai ter algumas marcas têm comprimido, mas em geral 20 miligramas e a gente também vai ter em gotas, tá? Dosagem terapêutica é de 20 a 60. O que a gente vai ficar atento com a fluoxetina é com as interações medicamentosas. Essa é uma medicação que vai interagir mais. Porém, né, é uma medicação de fácil acesso, um ISRS, e na falta de outra medicação, outra ISRS que você possa utilizar, ela é uma boa medicação, sim, para a gente estar utilizando. Com relação ao peso, existem algumas pessoas que desejam utilizar a fluoxetina para perder peso, tá? E às vezes a fluoxetina, ela não vai fazer perder peso, né? Nenhuma medicação tem esse poder. Mas ela tem, nos 6 meses iniciais, uma diminuição do apetite. Não é algo que vai ficar sustentado. Então, de repente, se você tem um paciente que está com quadro depressivo e tem e já é obeso ou está com sobrepeso, tem uma queixa de aumento de apetite, em vez de você escolher uma medicação que vá aumentar ainda mais esse apetite, você pode estar escolhendo uma que não vai aumentar o apetite, que por aqui seria a fluoxetina. A gente tem outras medicações que não vai ter interferência no apetite, mas também a gente tem o contrário, que aumenta o apetite, como, por exemplo, a paroxetina, tá? É uma medicação que vai causar mais sedação e aumento do apetite. Aqui a gente vai ter um exemplo da bupropiona, tá? A dose terapêutica a gente já vai considerar a partir de 150 miligramas, o que a gente tem que ficar atento, né? A questão se aquele paciente tem epilepsia, se tem um infarto prévio, tem que estar avaliando as contraindicações do uso da bupropiona, principalmente que ela diminui o limiar convulsivo. E os duais, tá? Eu não vou citar cada um, enfim, porque geralmente quando o paciente chegar para usar um dual, ele já deve estar sendo acompanhado com um especialista.
E aí, como é que a gente vai planejar o tratamento desse paciente? O tratamento, ele vai ter duas fases, tá? A fase aguda e a fase de manutenção. A fase aguda vai do início do tratamento até a remissão dos sintomas. E a fase de manutenção é quando eu mantenho esse tratamento para prevenir recaídas e recorrência, tá? Quando eu vou planejar, né, essa fase de manutenção do paciente, eu vou estar pensando naqueles critérios de gravidade. Sintomas psicóticos, o prejuízo grave da funcionalidade, ideação suicida ou tentativa de suicídio. E aí, né, como é que eu vou planejar esse tratamento? Então, na fase aguda, a recomendação é que se inicie com ISRS. No Brasil, por vezes, na atenção básica, a gente inicia um tricíclico, por ser essa medicação que o paciente vai ter acesso, tá bom? Então, eu inicio a medicação ISRS ou um tricíclico, reavalio depois de quatro semanas. O paciente não teve resposta nenhuma, vou aumentar a dose. O paciente teve uma resposta parcial, vou esperar mais 4 semanas. E fico repetindo essa avaliação em 4 semanas, até que esse paciente tenha uma remissão completa, ou até que ele chegue à dose máxima tolerada, tá bom? Se eu avalio, passa mais 4 semanas, né? Ou ele chegou na dose máxima tolerada e ainda está com melhora parcial, aí eu vou pensar na medicação adjuvante. Se ele está sem resposta, vou trocar por outro SRS. Se ele já tiver utilizado 2 ISRS, vou fazer a troca por um dual, ok? E aí que já vai estar caracterizando, né, um quadro mais difícil de tratar. E aí já é um quadro a ser encaminhado para o especialista. Se o paciente, né, chegar na dose máxima tolerada sem remissão completa, deve ser encaminhado para o especialista, principalmente após a falha terapêutica de um fármaco, nos casos graves ou com comorbidades, tá bom? E aí, como é que eu vou pensar nessa resposta de um antidepressivo? Estou usando o termo antidepressivo, que é o medicamento que foi escolhido para tratar a depressão, mas quanto classe, a gente viu que tem vários e eu nem trouxe todos. Então, a resposta vai ser definida como a redução de 20% a 30% dos sintomas mensurados por uma escala após 4 semanas. As escalas que podem ser utilizadas são diversas, né? Cada um vai escolher aquela que fica melhor para você. Tem uma escala que é a PHQ-9, né? Que a PHQ-2 são 2 perguntas para triagem. PHQ-9, ela já vai ter uma especificidade maior, né? Que aí vai auxiliar no processo diagnóstico. O diagnóstico, ele não é dado por escala, é um diagnóstico clínico, tá bom? Ela vai servir para a gente quantificar um pouco mais os sintomas e quantificar a melhora, para registro mesmo, tá? A fase de manutenção, né? Quanto tempo ela vai durar? Então, a fase de manutenção, se o paciente tiver tido, né, um único episódio, a gente mantém 1 ano após a remissão. Se ela tiver tido 2 episódios, 2 anos após a remissão. 3 ou mais episódios, uso por toda a vida. Mas, além dessa questão mais prática de quantidade de episódio, tempo do tratamento de manutenção, o que a gente deve pensar como fator de risco para o tratamento de manutenção a longo prazo, né? Os episódios serem frequentes e recorrentes, episódios graves, né, com psicose, comprometimento grave, suicídio, episódios crônicos, a presença de outras condições psiquiátricas ou outras condições médicas comórbidas, a presença de sintomas residuais e episódios difíceis de tratar, tá? Tudo isso são fatores de risco para que se mantenha um tratamento de manutenção a longo prazo de 2 anos ou mais tempo, ok? Enfim, no final a gente vai tirar as dúvidas sobre depressão, mas agora a gente vai falar um pouco sobre suicídio, tá? Acho importante a gente estar falando sobre isso.
pelo número crescente, né, de suicídio que a gente tem tido, não só no Brasil, como no mundo. O Brasil, ele já é considerado o 8º lugar, isso considerando os números de 2012, tá? Estava no 8º lugar no ranking dos países com maior quantidade de casos de suicídio. Tá? E a gente pensando nesse segundo gráfico aqui, né, que vai de 2002 a 2012, mostrando o crescimento do número de suicídios, o Maranhão, ele está acima da média brasileira, tá bom? Então, é importante que a gente fale, é importante que a gente conheça, é importante que a gente saiba abordar e quais os encaminhamentos, o que a gente pode estar fazendo para tratar esse paciente. O suicídio, ele não é mais visto hoje como uma opção. O suicídio, ele é visto como um desfecho negativo, evitável de uma condição médica. Porque a psiquiatria faz parte da medicina, a depressão é uma doença, como qualquer outra, que deve ser tratada, tá? E um alto número de pessoas que não têm acesso ao tratamento adequado, às abordagens adequadas, acaba culminando nesse alto número, né, de suicídios. E aí, falar é importante. Agora, a gente tem que ter muito cuidado como se fala sobre suicídio, porque a gente tem dois efeitos da fala sobre esse tema, né? Um efeito é o efeito negativo, o efeito Gate, que esse nome vem por conta da obra Os Sofrimentos do Jovem Werther, o nome é o efeito Werther, quer dizer, desculpa, eu falei errado, mas que é esse livro, o jovem Werther, ele comete suicídio. Quando esse livro foi lançado, foram encontrados vários jovens, né, que cometeram suicídio e estavam ao lado do livro. Tanto essa foi uma obra que foi tirada de circulação por um tempo. Então, quando se fala sobre, se divulga, né, cartas de despedida, né, formas que aquela pessoa usou para cometer suicídio, isso pode ter um efeito negativo naquelas pessoas mais vulneráveis que estão passando por um transtorno depressivo, que estão com pensamento de morte ou ideação suicida. Então, esses são coisas que não devem ser divulgadas. Por exemplo, houve um suicídio hoje na cidade, e aí isso vai passar no jornal mais tarde? Isso não deve acontecer. Tá? Muitas vezes aquela pessoa que está em situação de maior vulnerabilidade vai pensar, ele teve coragem de fazer o que eu não fiz. Então, a forma que ele fez deu certo, eu tentei, não deu certo, vou tentar dessa outra forma. Então, não deve ser divulgado nenhuma dessas coisas que eu conversei com vocês. O outro efeito, que é o efeito positivo, por isso a importância da gente estar falando sobre o tema, é o efeito Papageno. Papageno é o personagem de uma ópera, né, que ia tentar suicídio e desiste, e acaba reconhecendo e cantando as coisas belas da vida. Então, quando a gente fala sobre suicídio como um adoecimento mental, um adoecimento que tem tratamento, tem possibilidade de melhora, quando a gente divulga meios de que essa pessoa procure ajuda, isso tem um efeito positivo da diminuição de tentativas ou de suicídio, tá? E aí, esses dados brasileiros de 2005, né, a cada 100 habitantes, cerca de 17 pessoas relataram ter pensamento de morte. Né? Desses 17, 5 chegaram a planejar suicídio, 3 chegaram a tentar, dessas 3, apenas uma chegou a ser atendida em pronto-socorro. Então, isso é para a gente ficar atento aos sinais que as pessoas, os pacientes, possam estar dando de estarem com maior sofrimento mental,
com ideação suicida, pensamentos de morte, tá? E aí frases como, por exemplo, eu não aguento mais, eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada, eu sou um perdedor e um peso para os outros, ou as pessoas serão mais felizes sem mim, são frases de alerta, né, que na rotina clínica de uma unidade básica, de repente você está fazendo uma consulta de rotina ali, o paciente solta algumas dessas frases, que é um alerta para que você pare e comece a investigar se aquele paciente está deprimido ou não, quais as dificuldades que aquele paciente está passando. E aí, o comportamento suicida, ele tem algumas fases, tá? Em geral, a maioria dos pacientes passam por todas essas fases. Quando um paciente relata que está com pensamento de morte ou ideação suicida, é importante a gente identificar qual fase ele está, porque, de acordo com a fase, a gente vai ter uma conduta diferente, tá? Pensamento de morte é quando o paciente relata ter desejo de morrer, mas de morrer de uma morte natural. Por vezes, eles falam que pedem a Deus que morresse de uma morte natural, que o levassem logo. A ideação suicida é quando ele tem o desejo de tirar a própria vida. Plano suicida é quando ele já começa a planejar, pesquisar meios, como fazer. Então, você vai abordar um paciente, então você pergunta, você está tendo pensamentos negativos, de vontade de morrer? Tenho. E pensa em tirar a própria vida? Sim. Chegou a planejar, a pesquisar na internet, a ver alguma coisa? E aí ele vai estar te respondendo se ele chegou a planejar, qual meio ele pensou em utilizar ou não, tá? Ato suicida é quando o paciente já está providenciando, já providenciou tudo, já tem uma data para tá praticando, e os pacientes, eles falam sim abertamente quando você pergunta, sem uma postura de julgamento. E a tentativa de suicídio, né? E aí, nesse processo, né, do comportamento suicida, vai ser marcado por 3 pontos. A impulsividade. Então, o comportamento suicida, esse paciente que está passando por esse sofrimento mental, ele tem uma dificuldade, né, de avaliar as consequências das atitudes dele. Então, acaba sendo um paciente mais impulsivo. Outro ponto é a ambivalência, que faz parte do comportamento suicida. Não é porque a pessoa queira chamar atenção, ou seja, só para estar manipulando as outras pessoas de forma alguma. A ambivalência é a pessoa, por exemplo, tomar uma cartela de remédio e ligar para o SAMU. Ela deseja, por vez, ora, morrer, mas ela também não quer. Muitas vezes, porque o que aquela pessoa quer é o alívio da dor, do sofrimento, e não a morte em si, tá? E a rigidez de pensamento. É muito comum pessoas que não têm capacitação para estar lidando com esses pacientes estarem falando, olha, você está querendo se matar, mas olha o quanto uma pessoa com câncer quer viver, uma criança com câncer quer viver e não pode, e as pessoas que estão na maca de hospital, olha quantas coisas boas tem na sua vida. Isso é uma fala extremamente inadequada, tá? Esse grupo de pacientes tem uma rigidez de pensamento de forma que eles não estão conseguindo, nesse momento, avaliar bem aquela situação de vida, avaliar pontos positivos, pontos negativos, enfim. Você está expondo a vida dos outros para estar comparando, ele está comparando com a dele, não é a melhor forma de abordar esses pacientes, tá? Muito pelo contrário, causa mais dor e mais culpa. E aí, como vamos perguntar sobre ideação suicida? Essas perguntas são perguntas, em geral, que é para ser feita num acolhimento de uma unidade básica ou de um pronto-socorro, enfim, não necessariamente precisa ser feito, não vai ser feito por um especialista, mas um clínico geral ou qualquer outra especialidade pode estar fazendo. Nessas perguntas, a gente vai avaliar, né? A depressão, desamparo, desesperança, desespero. Então, a gente vai perguntar, você se sente triste?
Você sente que ninguém se preocupa com você? Você sente que a vida não vale mais a pena de ser vivida? Já pensou que seria melhor estar morto ou tem vontade de morrer? Então, quando a pessoa responde que sim a essa última pergunta, aí a gente volta aqui e vai checar, né, qual o momento do comportamento suicida que ela está. Se é só um pensamento de morte ou se realmente é uma ideação suicida. Se for ideação suicida, se já tem plano ou não, tá bom? E aí a gente vai estratificar o risco de suicídio desse paciente, né? Baixo risco. A pessoa refere ter tido alguns pensamentos suicidas, como, por exemplo, eu não consigo continuar, eu gostaria de estar morto, mas não chegou a planejar, tá? Aqui também pode se encaixar as pessoas que relatam pensamento de morte, tá? Médio risco. A pessoa refere pensamentos e planejamento, mas de forma não estruturada, nem possui a pretensão de executá-los imediatamente, como, por exemplo, o paciente que chega, que refere ideação suicida, sim, refere, quando você pergunta se já tem um planejamento, diz que não sabe como faria, tá? Então, não tem esse planejamento estruturado. Ou então, estou pesquisando se faria dessa forma, mas eu tenho medo de sofrer muito. Enfim, alto risco. A pessoa tem um plano definido, tem os meios para fazê-lo e planeja fazê-lo prontamente. Muitas vezes já tomou algumas providências prévias e parece estar se despedindo. Isso acontece por conta até daquela questão da ambivalência, como, por exemplo, alguém planeja matar-se, né, o autoextermínio pela precipitação de lugares altos, e antes de ir a esse lugar, passar pela unidade básica de saúde ou por algum serviço de atendimento e pedir ajuda, e falar, olha, quando eu sair daqui, eu vou para lá e eu vou me jogar, enfim, vou tentar suicídio. E a partir dessa estratificação de risco, né, aí a gente vai tomar nossa conduta. Se for um baixo risco, o que a gente deve fazer? Oferecer apoio, encaminhar para a consulta com o médico, não precisa ser o especialista, mas de preferência, enfim, nem todo lugar tem esse acesso fácil ao psiquiatra. A consulta, ela pode ser eletiva, tá? Mas até que a pessoa receba um tratamento adequado ou melhore, ela deve estar frequentando aquele serviço de saúde de intervalos regulares e tem que ter um responsável para estar mantendo o contato, estar conversando com os familiares, para dar esse suporte àquela pessoa. Médio risco, né? Oferecer apoio, fazer contrato de vida, encaminhar para consulta com o psiquiatra ou médico responsável o mais breve possível e falar com os familiares. Então, quando a gente está aqui escrito oferecer apoio, primeiro não ter uma postura de julgamento, né? Não utilizar aquelas frases que eu comentei com vocês da rigidez de pensamento, de que incentivar o paciente a estar comparando sua vida com a dos outros. Isso não é o caminho mais adequado. Mas é de simplesmente ouvir, escutar o que ele tem para dizer. Isso já faz uma grande diferença. Se você não souber o que falar, você pode falar como eu posso te ajudar. E isso vai fazer com que ele também reflita sobre as necessidades dele. Oferecer apoio também quer dizer você explicar o que está acontecendo. Se chama psicoeducação. Você vai dizer, eu entendo que você está passando por um momento difícil, esses pensamentos ruins de vontade ou de desejo de se matar, eles são um sintoma de uma doença que tem tratamento. Então, vou marcar a consulta para você, a consulta vai ficar em tal hora, tal dia, isso é muito importante. Não é dar um encaminhamento, o paciente vai sozinho para um CAPS para agendar. Você já deixa agendado, tá? Você vai passar por avaliação nesta data, enfim. E essa avaliação deve ser o mais breve possível que eu digo não é daqui a um mês, quando tiver vaga, mas breve possível que eu diga é amanhã, tá? Daqui a 2 dias. E se a gente fazendo o tratamento correto, esse seu sofrimento vai passar.
O contrato de vida, né, você vai estar fazendo essa explicação e você vai estar combinando com a pessoa. Olha, a gente está te oferecendo tratamento, suporte, a gente vai te acompanhar, e eu gostaria de combinar com você que você não vai tentar nada contra você até o nosso próximo encontro, que vai ser dia tal. Sempre você vai deixar agendado qual vai ser o próximo encontro, qual vai ser a próxima consulta, tá orientando tudo, deixar tudo bem amarrado, tá? E outro ponto importante, conversar com os familiares, tá? O paciente veio sozinho, por exemplo, referindo ideação suicida, e você vai deixar esse paciente embora sozinho de forma alguma. Você vai pegar o contato, pedir a ele o contato de algum familiar, e você vai conversar e orientar sobre as medidas de prevenção. Quais são? Primeiro, não deixar esse paciente sozinho, não deixar ele em posse das medicações, não deixar ele em contato com materiais perfurocortantes ou materiais que ele possa utilizar para uma tentativa de suicídio, evitar passeios em lugares com muita gente ou lugares muito altos, tá? E no alto risco, né, o paciente que já tem um planejamento estruturado, data, tudo direitinho para fazer, a gente já não vai deixar mais essa pessoa sozinha dentro do serviço de saúde. Você está atendendo sozinho aquele paciente, e aí você, vou pedir ajuda, vou chamar ali, por exemplo, vamos supor que seja assistente social, fez o acolhimento, vou ali chamar o médico e deixa aquele paciente sozinho. Não pode. Esse período que o paciente fica sozinho, ele pode evadir, sair e cometer suicídio, ou ele pode tentar suicídio na própria sala, tá? Então, o paciente já não fica mais sozinho. Ser gentil, né, na fala, explicar tudo aquilo que eu já conversei com vocês sobre o médio risco, e conversar com ele, perguntar se ele está em posse de medicações, de faca, de armas, de venenos, de qualquer coisa que ele possa utilizar para tentar suicídio. Fazer um contrato de vida com ele, né? Fazer toda essa explicação, essa psicoeducação que eu falei já para vocês, informar a família e indicar internamento, tá bom? O paciente que está com planejamento suicida, isso é considerado uma urgência, tá? Então, é um paciente com indicação de internamento que deve passar com o psiquiatra em no máximo 24 horas. Tá bom? E, enfim, era isso que eu queria conversar com vocês. Vamos abrir agora para as perguntas. Bom, agora eu vou guiar aqui as perguntas, doutora. Consegue me ouvir? Consigo. Bom, a primeira pergunta é do Gabriel Arthur. Ele perguntou assim: quais substâncias poderiam simular um quadro depressivo? Então, a gente tem as substâncias psicoativas que são depressoras, como o álcool e a cannabis, né? E a gente tem alguns fármacos que podem simular. É mais raro, mas, enfim, a gente sempre fica atento, como, por exemplo, às vezes os anticoncepcionais podem estar ligados com sintomas de depressão. Não é algo muito comum, né? Mas é mesmo a título da gente ficar atento. A Dayana perguntou: depressão tem cura ou só controle? Tem cura. Ela pode ter cura, sim. O que é muito importante é a gente fazer o tratamento de manutenção. Então, assim, quando a gente pensa no primeiro episódio, 50% daqueles pacientes vão ter o segundo episódio, mas 50% não vão ter mais nenhum episódio na vida. Lógico que depende um pouco da base genética, do controle dos fatores ambientais, e aí por isso que a psicoterapia vai ser muito importante. Porque existem características da nossa personalidade, de como a gente reage aos estressores, a questão da resiliência, de ter uma saúde emocional, de ter uma qualidade de vida que permita que a gente consiga lidar, né,
com maior número de estressores, de forma saudável. Tudo isso vai ajudar que a gente não tenha um outro episódio. E o tratamento de manutenção, obviamente, vai ser importante para que, por exemplo, como eu falei para vocês, a depressão, com tratamento, geralmente, ela demora 3 meses para remitir. Então, é muito comum a gente passa a medicação, o paciente toma 1 mês. Ah, estou melhor. Aí ele começa a falhar no tratamento e os sintomas voltam. E às vezes ele pensa, agora eu sou dependente da medicação, ou então nunca vou ter cura da depressão, porque na hora que eu paro o remédio, os sintomas voltam. Mas isso é uma falsa impressão, porque ele não fez o tratamento adequado, né, para que esse cérebro consiga produzir o nível de neurotransmissores necessários sozinho, e aí na hora que tira a medicação, os sintomas voltam porque ainda não tratou mesmo, tá bom? Então, pode ter cura sim, é importante a gente investir na medicação justamente para que ela não cronifique. Então, a ideia é, quanto mais episódios eu tenho, mais episódios eu tendo a ter. Então, a partir do primeiro, a gente já tenta tratar, buscar a remissão completa, que isso já é a prevenção para novos episódios. O Jairson Lopes perguntou, professor, pensando na questão ética e suas consequências para o profissional, caso o paciente peça para não falar para nenhum familiar, o médico deve atendê-lo? No caso de ideação suicida, não. Tá? O paciente está colocando a vida dele em risco. Então, sim, você vai avisar ele, olha, eu vou precisar conversar com o familiar, não vou poder deixar o senhor sozinho, ou sair daqui sozinho, porque o senhor está adoecido, e o senhor pode colocar em risco a sua própria vida, o senhor percebe isso? Então, tem como a gente ir conversando até para trazer o paciente como um aliado no tratamento. Andréa Mendes perguntou, o tempo de apresentação de sintomas de 2 semanas é obrigatório? Se o paciente apresentar 8 dos sintomas, mas por 4 dias, por exemplo, pode ser considerado depressão ou apenas um quadro? Não é considerado depressão. Esse tempo ele é obrigatório, sim. Obviamente que se forem 13 dias, a gente vai considerar, né? 13, 14, enfim. Mas um tempo menor que esse, não. Por quê? Porque a gente tem as reações naturais, né, às adversidades da vida. Todo mundo passa por problemas e em um momento, de repente, a pessoa está passando por um luto, por exemplo. E ela pode ter vários daqueles sintomas por 4 dias, 5 dias, 1 semana, e com o tempo ela vai conseguindo elaborar aquele luto e vai conseguindo melhorar. Então, ela, com as ferramentas psicológicas que ela tem de lidar com aquele estressor, ela já vai melhorando sozinha, e aí a gente poderia caracterizar como, por exemplo, apenas como um ajustamento àquela situação. Um outro exemplo eu posso dar, por exemplo, alguém que sai da sua cidade, vai para uma cidade nova. E aí tudo novo, tem aquela dificuldade de se adaptar, sente saudade de casa, dos amigos, e aí por alguns dias ela pode apresentar alguns sintomas, ficar mais triste, mais choroso, sem vontade de sair de casa, mas aquilo é só o ajustamento àquela situação, né? Em menos de 2 semanas, ela tende a se adaptar, né, e a melhorar sozinha. O paciente precisa tomar o medicamento por toda a vida para não ter recorrência? Só se, né, ele já tiver pelo menos 3 episódios na vida, né? Antes disso, não. Como a gente tem muitas perguntas, acho que a gente vai finalizar com ela. Perguntaram assim, sobre as medicações citadas, na prescrição se usa o mesmo tipo de receituário? Sim, se usa o mesmo tipo de receituário, o receituário de controle especial. Então, duais, ISRS, tricíclicos, abupropiona, todos vão ser feitos no receituário de controle especial. A receita azul, né, ela vai ser para aquelas medicações psicotrópicas com risco de dependência. Então, em geral, vai ser os benzodiazepínicos, que são aquelas medicações que têm uma tarja preta, que é justamente para avisar que aquela medicação tem um risco de dependência. Eu acho que tem mais uma pergunta, doutora.
Certo. A negativa de melhora do quadro por parte do paciente. Como perceber uma melhora? Com quanto tempo tem que fazer o tratamento de manutenção? Então, a gente vai a gente pode estar lançando mão das escalas, né? E à medida que o paciente, a PHQ-9, por exemplo, que eu falei para vocês, é uma escala auto-aplicável. Então, o paciente ele pode responder na sala de espera, tá? Você coloca para ele lá uma prancheta, ele vai respondendo, e à medida que ele vai respondendo, ele já vai percebendo, refletindo, né, se ele teve melhora ou não teve. E aí, quando a gente vai fazer as reavaliações, em geral, a cada 4 semanas, até que o paciente remita, a gente vai questionar todas aquelas queixas e repassar por todos os critérios que eu falei para vocês. A gente tem a PHQ-9, que é auto-aplicável, que pode estar auxiliando nessa avaliação, quantificação de melhora, e a gente tem uma outra escala, que é a MADRS. A MADRS, ela já não é uma escala auto-aplicável, tá? É uma escala que é para ser aplicada apenas por médicos, e ela é uma escala que ela é bem utilizada nos estudos, e para a gente estar justamente vendo a dimensão dos sintomas e estar acompanhando se ele está melhorando ou não. Qual era a segunda pergunta? Eram 2 perguntas em uma, né? A senhora pode repetir, doutora? Eu acho que a segunda era sobre o tratamento de manutenção. O tratamento de manutenção, como eu falei para vocês, é para prevenir recaídas e recorrências. Então, por exemplo, eu comecei a SRS, vamos supor, comecei a fluoxetina, reavalio com 4 semanas e o paciente melhorou parcialmente, né? Ele melhorou da tristeza, ele melhorou da anedonia, começou a fazer algumas coisas que ele gosta, voltou a assistir as séries que ele gosta, voltou a conversar com os amigos, porém ele ainda está mais desanimado, tá? E com dificuldade de concentração, por exemplo. Teve uma remissão parcial. E aí, eu vou aumentar a dose, né? Ou posso esperar a cada 4 semanas, vai depender do prejuízo que esse paciente está tendo. Quando eu for reavaliá-lo, ele voltou ótimo. Então, vamos supor que ele voltou, ficou muito bem com 40 miligramas de fluoxetina. Com essas 40 miligramas de fluoxetina, eu vou manter o tratamento, né? Por 1 ano, se for o primeiro episódio depressivo dele, tá? Se for já o segundo episódio depressivo, eu vou manter por 2 anos. Se for um quadro de depressão recorrente, que ele já tenha tido, já esteja no 3º episódio depressivo ou mais, aí eu vou tender a manter essa medicação a vida toda. O que eu vou ficar atento aos fatores, né, de manutenção de longo prazo desse tratamento, que é aqueles que eu falei para vocês, né? Episódios difíceis de tratar, recorrências, episódios muito frequentes, então todo ano tem um episódio depressivo, e os critérios de gravidade. Eu preciso ficar muito atento, que aí vai me ajudar a planejar esse tratamento de manutenção. A gente tem essa diretriz e a gente vai adaptando também ao quadro clínico do paciente, vendo como ele está melhorando, se ele tem comorbidades. Em geral, os pacientes que têm depressão recorrente, muitas vezes eles têm outras comorbidades. Existe uma comorbidade muito comum, que são os transtornos de personalidade do cluster B. E aí, por vezes, se confunde, né, os sintomas do transtorno de personalidade com o quadro depressivo. Então, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline, por exemplo, tá passando, terminou o namoro, e aí piorou, porque tem aquela questão da sensação de abandono, ficou mais triste, mais impulsiva, mais irritada, mas ela não fechou critérios para depressão. Então, não é um novo episódio depressivo, é uma questão do transtorno de personalidade que ela tem, tá? Eu posso estar avaliando se eu vou ajustar a medicação ou não, por conta do transtorno de personalidade, e aí vou intensificar a psicoterapia. E aí, nos momentos que aquela pessoa está com mais sintomáticas de transtorno de personalidade, por exemplo, às vezes a gente deixa 2 sessões de psicoterapia por semana, e aí a gente vai adaptando a realidade de cada paciente. Doutora? Oi.
Qual a melhor maneira de fazer meu paciente aderir ao tratamento e permanecer nele, visto que ele pode ter sintomas que o influenciem a não se interessar por isso? Pensando, por exemplo, num acadêmico que estuda fora e está longe da família. Então, a psicoeducação é algo que a gente sempre tem que estar trabalhando nos pacientes desde a primeira consulta, e ele precisa participar das decisões de tratamento dele. Então, a informação é essencial. A gente vai informar, por exemplo, você fecha critérios para um transtorno depressivo, porque você percebe que você está triste, está com dificuldade de acompanhar, por exemplo, as cadeiras, está com dificuldade para estudar, dificuldade de concentração, dificuldade para dormir, está tendo alteração do apetite. E quando você vai elencando junto com ele quais os sintomas que você percebeu, acaba que você aumenta a percepção dele do adoecimento, que a gente chama de insight, que é a percepção da pessoa de estar doente. Ele perceber que estar doente é um passo importante para que ele faça o tratamento. E explicar, ser bem claro com relação ao tempo de tratamento. Então, olha, a gente vai estar começando essa medicação agora, a previsão, por exemplo, é um primeiro episódio. O tratamento, ele leva, em média, 1 ano, mas isso vai ser variável de acordo com a evolução do quadro. Então, a gente vai estar conversando sobre esse tempo de tratamento a cada consulta. Se você tiver alguma dúvida, né, venha falar comigo antes de você tomar uma decisão sozinho, por exemplo. O vínculo entre o médico e o paciente, essa aliança terapêutica, ela vai ser muito importante na adesão ao tratamento. Porém, existem muitos pacientes que abandonam o tratamento, que deixam, que não tomam da forma correta. Isso é muito comum na nossa prática e não é só na psiquiatria. Porque, por exemplo, você está com uma amidalite e, de repente, é para tomar amoxicilina por 7 dias, mas com 5 dias você já está bem, você já deixa para lá e não completa o tratamento. Então, independente da escolaridade, essa não adesão ao tratamento, ela é muito comum. E aí, o que vai ser nosso aliado nesse momento é o vínculo entre o médico e o paciente e a informação. Mais alguma pergunta, Jorge? Qual a prioridade de tratamento no transtorno de personalidade? Vai depender da gravidade. Então, assim, isso vai ser variável. A terapia, ela sempre deve estar presente, a psicoterapia, né? Mas a questão do tratamento farmacológico, assim como da depressão, né? Vai ser de acordo com a gravidade. A Luísa perguntou, quando prescrever as formulações XL e SE? Aí vai depender do fármaco que você utilizou. Por exemplo, entre os SRS, né, que é a primeira linha, é o que o médico generalista, o não psiquiatra deve estar utilizando para iniciar o tratamento de um quadro depressivo. Dentre os SRS, o único que a gente vai ter, né, de apresentação de liberação lenta ou controlada vai ser a paroxetina. Os demais, a gente não precisa colocar essa especificação. E aí, a paroxetina já é uma medicação que a gente tem mais cuidado, porque ela tem maiores contraindicações por conta dos efeitos colaterais. A gente evita usar em idosos, tá? É uma medicação que interage bastante com outras medicações, então, pacientes que têm outras condições comórbidas, a gente evita também. É uma medicação que traz sonolência, aumento do apetite e pode causar disfunção sexual. Então, para achar o perfil do paciente que se adeque bem à paroxetina é mais difícil, ela também é uma medicação mais cara. E aí, a gente vai optar, por exemplo, por usar
por usar o XR, quando a gente começar a usar doses mais altas, e para evitar que aquele paciente tenha aqueles efeitos colaterais, em geral, de sonolência. Dos outros ISRS, não tem outro que eu me lembre agora, sim, que tem apresentação XR. Com relação ao tricíclico, também não tem. E com relação aos duais, né, a gente vai ter a venlafaxina. Só que a venlafaxina, ela, no Brasil, a gente só tem a apresentação de liberação lenta. Aí vai uma questão de laboratório, alguns no nome da marca, não precisa colocar XR, e outros no nome da marca tem XR. Você vai optar o qual da sua preferência. A bupropiona, a gente tem, né, o de liberação rápida e o de liberação lenta. A bupropiona, a gente vai optar pela liberação lenta quando a gente for, por exemplo, concentrar uma dose de 300 miligramas, porque ela diminui muito o limiar convulsivo. Então, se eu der uma dose de 300 miligramas com o paciente, a chance dele ter uma convulsão é alta. Não devo fazer isso. Então, eu passo o XL, de liberação lenta. Ou então, se for o paciente, por exemplo, que não queira dividir a dose, e aí eu vou concentrar todo em um só, mas nessas ocasiões mesmo. Como decidir entre a participação do profissional psicólogo ou do psiquiatra? Isso não deve ser decidido. A gente trabalha em conjunto, em equipe. Então, por exemplo, se é um quadro de um paciente, né? Se você vai orientar uma pessoa que esteja em sofrimento mental, acha que esteja em depressão, você pode orientar que ele vá para o psicólogo. Quando o psicólogo avaliar, se ele vê necessidade de encaminhar para o psiquiatra para iniciar o tratamento farmacológico, ele já vai encaminhar, tá? E o psiquiatra deve estar sempre encaminhando para a psicoterapia também. Então, nós, médicos, sempre que tivermos diante também de um paciente com quadro leve, né, a gente não deve se sentir pressionado a passar medicação. A gente só vai passar medicação caso tenha indicação clínica mesmo. Então, se é um quadro leve, eu vou tentar iniciar com a psicoterapia. Se o paciente tiver resistência, se ele não quiser, ou se já tiver história de ter melhorado de um quadro anterior, com o uso do SRS, aí a gente pode optar pela medicação. Mas quadro leve, a priori, é só medida não farmacológica. E aí, independente se for, né, já moderado ou grave, eu vou estar iniciando a medicação, mas a psicoterapia vai ser uma aliada nesse tratamento. Uma coisa só não vai ser tão boa quanto a união da terapia com a medicação. Pacientes que têm indicação para o uso de medicação para toda a vida, 3 crises ou mais, caso passe longos períodos sem apresentar crises, essa medicação pode ser diminuída a ponto de se retirar esse tratamento de manutenção? Nesse momento, as evidências são para manter a medicação, tá? E aí a gente vai pesar muito também dos quadros, tentar classificar se os quadros anteriores realmente foram quadros depressivos, moderado a graves, que precisou de um tratamento farmacológico. Em geral, os pacientes têm recorrência, tiveram quadros depressivos de maior gravidade, às vezes com tentativas de suicídio, e aí a recomendação é manter mesmo a medicação. Para ajudar a gente nessa escolha, é bom ter documentado os outros episódios que aquele paciente teve, todos, ver se realmente fechou critério, se realmente foi depressão, se não foi um ajustamento ou alguma outra questão da vida mesmo. Caso do paciente ser menor de 18 anos e procurar a ajuda do profissional sozinho, em que momento precisamos comunicar à família? Pacientes adolescentes, a recomendação é que sempre venham com um responsável. Na consulta do adolescente, em geral, a gente pode dividir até em 3 momentos, tá? Fazer a consulta com
o paciente e o acompanhante juntos, depois só o paciente, depois só o acompanhante. A gente pode fazer essa escuta juntos e separados. E é importante que você escuta somente o adolescente, tá? Sem a presença do responsável. Porém, ele deve vir sempre com o responsável. Uma outra coisa. Por exemplo, eu já passei por essa situação. O adolescente com uso de substância psicoativa. Então, na residência, acompanhava um adolescente que fazia uso de cannabis. Não só ele consumia cannabis também como tempero e fazia alguns pratos, geralmente são pratos bem chamativos. Tinha crianças em casa, a mãe estava grávida, e a conduta foi, né? A gente conversou com ele, psicoeducou, expôs os riscos do uso da cannabis, e ele decidiu que iria continuar usando, e aí a gente orientou que era necessário falar para a responsável, que era a mãe dele. Então, a gente combinou que ele iria falar, né? Na próxima consulta, caso ele não falasse, nós falaríamos juntos. E aí foi exatamente isso que fez. Que aconteceu? Na próxima consulta, ele veio junto com a mãe. Nós atendemos ele sozinho primeiro, conversamos, perguntamos, ele disse que não tinha falado e tudo mais. Então, nós vamos falar juntos como a gente tinha combinado. E aí a gente pediu a mãe para entrar, né? E junto com ele, a gente conversou com ela sobre o assunto. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a doutora Laís, foi uma palestra incrível, extremamente elogiada. Lembrar vocês de assinarem a lista de frequência para garantir a certificação, e o último lembrete é que vocês verifiquem se o CPF de vocês está cadastrado corretamente no EVEN, porque está sendo usado como método de certificação. Então, garantam isso, viu, galera? Muito obrigado a todos, e é isso. Bom dia. Obrigada a todos, também queria agradecer, está quase na hora do almoço, eu sei que não é fácil ficar, mas obrigada pelas perguntas, enfim, espero que estejamos juntos em uma outra oportunidade, debatendo mais temas de psiquiatria.